Olá pessoal, eu sou o professor André e esse é o nosso canal Matemática de Primeira. Hoje iremos dar continuidade ao conceito de matrizes na nossa disciplina de Matemática aplicada à Informática. Então, meus alunos da 4111, eu espero que vocês gostem do que a gente planejou para vocês hoje. Antes de iniciar nossa aula, eu peço que vocês curtam nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Então, como eu já havia mencionado anteriormente, nossa aula de hoje vai tratar sobre matrizes quadradas, alguns conceitos importantes, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ver exatamente o que é uma matriz quadrada. Então, vem a definição. Eu digo que uma matriz A é uma matriz quadrada quando ela possui o mesmo número de linhas e de colunas, ou seja, quando M for igual a N. Por exemplo, essa matriz A aqui é uma matriz quadrada. Por quê? Ela tem 3 linhas e tem 3 colunas. As matrizes quadradas elas são muito importantes porque elas têm várias características, elas possuem várias características que têm uma série enorme de aplicabilidade, tá certo? Então, alguns conceitos são importantes. Primeiro, se a matriz for quadrada, ela vai ter uma configuração que a gente vai chamar de diagonal principal, né? São exatamente os elementos da matriz onde I é igual a J, ou seja, é o elemento A11, A22, A33 e assim sucessivamente. Então, esses elementos que compõem essa configuração do I ser igual ao J, a gente chama de elementos da diagonal principal. Se a matriz tem uma diagonal principal, ela também vai ter uma diagonal secundária. E a definição de diagonal secundária é exatamente todo elemento da matriz A em que a soma I mais J vai ser igual a N mais 1. Ou seja, todos os elementos que na hora que eu somar I mais J, eu obter como resultado N mais 1, esses elementos vão fazer parte da diagonal secundária. Lógico que esses aqui são conceitos algébricos, mas a noção de diagonal ela é bem intuitiva, tá? Diagonal principal, diagonal secundária, tá bom? Outro conceito importante é o de traço de uma matriz. Então, o que é o traço de uma matriz? Na realidade, é o somatório dos elementos da diagonal principal da matriz. Então, se eu pedir para que vocês calculem o traço de uma matriz, vocês vão primeiro identificar quem são os elementos da diagonal principal e depois vocês vão fazer a soma de todos esses elementos, tá? Então, vamos para um exemplo 1 aqui, para a gente aplicar esses conceitos iniciais. Então, dada a matriz A de ordem 3, que é essa matriz aqui, calcule quais são os elementos da diagonal principal. Bem, a diagonal principal são esses elementos. Os elementos são o conjunto 1, 4 e 1. Certo? Então, as respostas, conjunto de solução 1, 4 e 1, os elementos da diagonal principal. Quais são os elementos da diagonal secundária? 1, 4 e 5, que são esses elementos aqui. E aí, professor, qual é o traço da matriz? Bem, de posse dos elementos da diagonal principal, o que eu vou fazer é exatamente o somatório desses elementos. Quais são os elementos? 1, 4 e 1. Então, o traço de A vai ser 1 mais 4 mais 1, ou seja, essa matriz tem traço 6. Tá? Então, visto esses conceitos, existem outras matrizes quadradas bem mais específicas, que são as chamadas matrizes triangulares. Elas são divididas em dois grupos. Elas podem ser matrizes triangulares superiores ou matrizes triangulares inferiores. Tá certo? Que conceitos são esses? Bem, eu coloquei o conceito aqui algébrico, mas também é bem intuitivo. Então, assim, uma matriz quadrada A é matriz triangular superior quando os elementos abaixo da diagonal principal são todos nulos, ou seja, são todos iguais a zero. Então, se eu tenho aqui uma matriz quadrada em que eu tenho aqui os elementos da diagonal principal, todos os outros elementos abaixo da diagonal principal, se eles forem zero, essa matriz é chamada de matriz quadrada triangular superior. De maneira análoga, a matriz A ela é uma matriz triangular inferior quando
os elementos acima da diagonal principal são nulos. Ou seja, se eu tenho aqui a diagonal principal e eu tenho elementos, todos os elementos acima dela nulos, então essa matriz aqui ela é uma matriz quadrada triangular inferior. Professor, mas pode ser que uma matriz ela seja triangular superior e inferior ao mesmo tempo? Pode. E aí ela recebe um nome específico quando isso acontece, que é exatamente o de matriz diagonal. Então, uma matriz A é chamada de matriz diagonal quando todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos, ou seja, quando ela é uma matriz triangular inferior e superior ao mesmo tempo. Certo? Então, matriz diagonal. E, mais especificamente, tem um caso particular de matriz diagonal que é muito importante, que é a matriz identidade. E ela é importante porque ela vai ser o elemento neutro de várias operações. Então, o que é uma matriz identidade? É uma matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Ou seja, numa matriz identidade, a diagonal principal só é composta de números 1 e o restante dos números dessa matriz são todos zeros. Ok? Então, vamos lá para um exemplo algébrico. Tá? Exemplo 2 é o seguinte: sabendo que x mais y é igual a 1, calcule os valores de x e y para que a matriz A seja uma matriz diagonal. Bem, a matriz A é essa matriz aqui. A diagonal dela é 4, 3 e 1. Né? Os outros elementos são 0, 0, 0, 0, 0 e aqui 2x mais 3y. Bem, para que a matriz seja diagonal, o que é que acontece? Essa expressão aqui, 2x mais 3y, tem que ser igual a zero. Então, se eu tenho essa equação 2x mais 3y igual a zero, que é uma condição, mas a outra condição que é dada no problema, x mais y igual a 1, eu posso, com essas duas equações, formar um sistema de equações de primeiro grau. E vocês já aprenderam como resolver lá no ensino fundamental. Tá certo? E aí, o que é que acontece? Existem várias técnicas, mas eu vou preferir a substituição. Então, considerando aqui essa primeira equação, x mais y igual a 1, eu vou isolar o y, né? Y igual a 1 menos x, isolo o y em uma equação, substituo a outra. Como a outra equação é 2x mais 3y igual a zero, quando eu substituir aqui o y por 1 menos x, eu vou ter essa expressão. 2x mais 3, que multiplica 1 menos x, igual a zero. Certo? Vou aplicar aqui a distributividade, então eu vou ficar com 2x mais 3 vezes 1, 3, 3 vezes x, 3x. Então, fica 2x mais 3 menos 3x igual a zero. 2x menos 3x, a gente conserva o sinal do maior termo, subtrai, fica menos x, né? E o 3 que está positivo passa negativo, então fica menos x igual a menos 3, logo, nesse caso aqui, x é igual a 3 para resolver, né? Para ser uma solução desse problema. E aí, sabendo o valor de x, eu posso encontrar o valor de y, que é igual a 1 menos x, ou seja, vai ser 1 menos 3, y igual a menos 2. Então, nesse caso, a resposta para essa questão é x igual a 3 e y igual a menos 2. Certo? Vamos, continuando os conceitos de matriz, apresentar para vocês a definição de matriz transposta ou transposição de uma matriz. Então, se eu tenho uma matriz do tipo M por N, define-se como matriz transposta, né? B, N por M. Então, veja que a matriz transposta ela vai trocar a quantidade de linhas pela quantidade de colunas e vice-versa, né? Então, seja a matriz A M por N, define-se uma matriz transposta B, N por M, tal que essa é a relação, ó, BIJ é igual a AJI. Isto é a matriz obtida a partir de uma matriz A pela troca de suas linhas por suas colunas, né, correspondentes. E aí a escrita é transposta de A é A elevado a T. Então, sempre que vocês virem nos livros A elevado a T, eu estou dizendo que eu quero calcular a transposta dessa matriz. Bem, professor, não fica tão claro essa definição, digamos assim, algébrica, né?
mas vocês vão ver que a matriz transposta, o cálculo dela é bem prático, né? Porque nós vamos pegar aqui inicialmente a condição de existência, né, da matriz transposta, ou a condição para calculá-la, né, que diz o seguinte, que B e J tem que ser igual a A, J e I. Então, na realidade, a partir da matriz A, eu vou calcular todos os termos de B. Vou calcular aqui dois termos para vocês entenderem qual é o comportamento da matriz transposta, tá? Então, vamos dizer que eu queira calcular B11. Então, nesse caso, I é 1 e J é 1. Então, B11 vai ser igual a A11. Quanto equivale a 1? 1. Então, B11 também vai ser 1. Bem, B21 vai ser igual a A12. Né? Então, vejam que eu estou trocando aqui os elementos, né, de linha e coluna. Então, B21 vai ser igual a A12. Quem é A12? Exatamente o 2, né? Primeira linha, segunda coluna. Então, B21 vai ser igual a 2. De sorte que a matriz transposta de A vai ser essa matriz aqui. Por que eu coloquei logo ela? Para vocês entenderem. Para fazer a transposição de uma matriz, eu vou pegar tudo que é linha e transformar em coluna. Por exemplo, quem é a primeira linha? Né? São os elementos 1 e 2. Então, vai se tornar a primeira coluna, 1 e 2. Quem é a segunda linha? 5 e 7. Vai se tornar a segunda coluna, 5 e 7. Quem é a terceira linha? 1 e 4. Vai se tornar a terceira coluna, 1 e 4. Certo? Só para a gente finalizar, eu coloquei aqui 3 exemplos. Calcule as matrizes transpostas, né? A, B e C. Então, a matriz transposta de A, como A é uma matriz 3 por 2, né? Ou seja, tem 3 linhas e 2 colunas, sua matriz transposta vai ser o quê? 2 por 3. A resposta é essa. Por quê? A primeira linha é 2 e 2, passa a ser a primeira coluna. 0 e 1, que é a segunda linha, passa a ser a segunda coluna, 0 e 1. E 1 e 0, que é a terceira linha, passa a ser a terceira coluna. Certo? Já a matriz B 2 por 2, ela vai ter sua transposta também 2 por 2. Só que com uma diferença. O que é linha passa a ser coluna. Então, a primeira linha é 3 e 5, passa a ser a primeira coluna, 3 e 5. A segunda linha, menos 1 e 2, passa a ser a segunda coluna, menos 1 e 2. E a matriz C do tipo 3 por 3 também vai ter a sua transposta 3 por 3. Com um detalhe, tudo que for linha, né, eu tenho aqui 3 linhas, vai passar a ser 3 colunas. Então, a matriz transposta de C vai ser o seguinte, ó, a primeira linha, que é 1, 2, 3, passa a ser a primeira coluna, 1, 2, 3. A segunda linha, que é 6, 5 e 4, passa a ser a segunda coluna, 6, 5 e 4. A terceira linha, que é 4, 1 e 2, passa a ser a terceira coluna, tá bom? E para a gente finalizar, certo? Um conceito importante dentro da transposição de matriz é exatamente o conceito de matriz simétrica e de matriz antissimétrica. Então, uma matriz quadrada A é denominada simétrica quando ela é igual à sua transposta. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho essa matriz A, se você perceber, a primeira linha dela é igual à primeira coluna, a segunda linha é igual à segunda coluna e a terceira linha é igual à terceira coluna. Ou seja, quem é a matriz transposta aqui de A? Primeira linha 1, 2, 3, passa a ser primeira coluna, 1, 2, 3. Segunda linha 2, 5, 4, passa a ser a segunda coluna, 2, 5, 4. Terceira linha 3, 4, 7, passa a ser a terceira coluna, 3, 4, 7. Então, o que é que vai acontecer aqui? A matriz transposta ela é igual à matriz A. Então, nesse caso, essa matriz ela é chamada de matriz simétrica. A matriz antissimétrica, a definição é bem parecida, né? Ela tem que ser uma matriz quadrada A e a condição para ela ser antissimétrica é que a transposta seja o oposto dela, ou seja, seja igual a menos A. Então, assim, considerando essa matriz A aqui, né? Quem é a sua transposta? 0, 2 e menos 3 é a primeira linha, passa a ser a primeira coluna, 0, 2 e menos 3. Menos 2, 0 e menos 4, passa a ser, né, que a segunda linha passa a ser a segunda coluna. 3, 4 e 0, passa a ser, né, que a terceira linha passa a ser a terceira coluna. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Na nossa turma do Classroom segue uma lista de exercícios para que vocês
aperfeiçoe o que nós discutimos na sala de aula, tá certo? Até breve, um abraço a todos.